Olá pessoal, eu sou Berta Madini e hoje estou aqui com a Yativa Moss para discutir a respeito das mudanças no sistema de educação em Moçambique. Desde 2018 há várias mudanças que estão a acontecer no país. Por exemplo, há mudanças a nível curricular, a nível pedagógico e na forma como as coisas são feitas. E nós percebemos ao longo do tempo que quem estudou antes de 2018 não percebe muito bem o que acontece de lá para cá. Eu própria tenho algumas dificuldades para perceber o que é que se passa. E eu tenho certeza que quem está aí em casa também pode estar a ter as mesmas dúvidas. O que é que se passa? Já não há 12ª. Ainda há 12ª. Quando é que vamos fazer exame? Ainda há exame. A Yativa vai trazer várias pessoas que vão, assim como nós, perceber e explicar o que é que está a acontecer. A primeira pessoa que nós vamos ter connosco hoje é o professor Amâncio e ele vai explicar mais ou menos aquilo que são as dúvidas que todos nós temos. Ainda há exame? Por que é que vai mudar? O que é que vai mudar? E como é que isso nos afeta? Nós temos observado algumas mudanças no Sistema Nacional de Educação. Então, hoje eu estou aqui para esclarecer, quando é que isso teve início e quando é que isso vai terminar. Em primeiro dizer que essas mudanças já estão a acontecer há 10 anos, porque o objetivo é fazer mudanças graduais, isto é, a cada ano faz-se mudança de currículo de uma determinada classe. E por isso que nós estamos a dizer estão há 10 anos, porque neste ano de 2016 as mudanças vão ocorrer na 10ª classe, Já sabemos todos nós que este ano a 10ª classe não terá exame. Isso é um motivo de felicidade, para alguns estudantes. Motivo de felicidade para alguns estudantes chegam a saber que não terão exames. Eu não sei se isso é motivo de felicidade para alguns estudantes. O professor Amâncio diz que a 10ª classe não vai mais ter exame e muitos estudantes vão ficar felizes. Eu não sei. Quer dizer, claro que eu concordo, há pessoas que devem estar muito felizes só de nós sabermos que a 10ª classe ao longo dos anos vinha a ser considerada um monstro. Todo estudante, quando chegava na 10ª, nossos pais costumavam dizer: é a 10ª, é aqui onde se define se tu sabes ou não sabes, seja inteligente ou não. Mas eu sei que há vários estudantes que talvez até estejam mais preocupados, porque nós não sabemos se passar os exames para a 9ª faz com que eles se tornem mais complicados. Será que a 9ª classe é a nova 10ª classe? Será que isso significa que as aulas vão ficar mais complicadas na 9ª para nós termos ainda aquela pressão da 10ª classe? Ou se simplesmente é uma nova fase da vida que nós vamos ter que encarar, que o mundo mudou e a 9ª classe é a nova 10ª? Agora, algumas pessoas se perguntam, assim que a 10ª classe não tem exame este ano, será que o exame passa para a 11ª? Ou será que continua na 10ª classe? Então, hoje nós vamos responder isso e também vamos explicar quais são as classes que foram retiradas exames e quais são as classes que passaram a ter exames. Pronto, conforme eu havia dito, este será o 10º ano. Essas mudanças começaram em 2017 com a primeira classe. Então, em 2017, houve mudanças na primeira classe e foi acontecendo assim sucessivamente. Primeiro nós vamos esclarecer como é que estava organizado o ensino antes, vamos esclarecer como é que está organizado o ensino hoje, falo de hoje, nesse exato momento, neste ano, e vamos esclarecer como é que estará organizado já o ensino depois de terem feito todas as mudanças. De referir que antes o ensino estava dividido entre primária e secundária, o que não mudou até hoje e o que não vai mudar, então sempre será assim. O que acontece é que algumas classes, uma das classes saiu de primária para a secundária, os ciclos foram reorganizados. Antes, no ensino primário, nós tínhamos 3 ciclos. O primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo de ensino primário. Antes, a primeira e a segunda classe correspondiam ao primeiro ciclo do ensino primário. Terceira, quarta e quinta correspondiam ao segundo ciclo de ensino primário. Sexta e sétima correspondiam ao terceiro ciclo de ensino primário. Mas o que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o ensino primário só está dividido em 2 ciclos. Temos de primeira a terceira, que é o primeiro ciclo, de quarta a sexta, que é o segundo ciclo de ensino primário. No mundo já pode se questionar o que aconteceu com a 7ª classe. Nós sabemos que a 7ª classe passou para o ensino secundário, para dizer que antes tínhamos o ensino primário de primeira a 7ª classe e hoje nós temos o ensino primário de primeira
à sexta e dividido apenas em 2 ciclos. Agora, queremos saber quais são as classes que foram retiradas do exame, quais são as classes que passaram a ter exames. Antes, no ensino primário, nós tínhamos exame na quinta e tínhamos exames na sétima. Hoje em dia, com essas mudanças, passamos a ter exame apenas na sexta classe. O que acontece? A ideia de exame é realizar-se no fim de cada ciclo. Agora vocês podem se questionar se, por exemplo, a terceira classe é o fim do primeiro ciclo, por que não se realiza exame? Na verdade, há um exame que se realiza na terceira classe, mas chamamos de teste final. Então, a criança realiza o exame na terceira classe porque está para sair, está para encerrar um ciclo e está para recomeçar um novo ciclo. Então, eu não estou completamente contra a mudança. Aqui o professor estava a explicar que passamos a ter os exames na sexta e na nona, mas temos aqui uma espécie de teste final na terceira classe. Eu entendo que parte das pessoas que vão estar neste momento a trabalhar com exames finais na sexta e nona classe já venham com o teste final da terceira classe. Ou seja, isto não é um trabalho aleatório. No meu ponto de vista, eu lembro-me quando entrei para a escola, para a sexta classe, nós entramos com aquilo que na altura chamava-se novo currículo. E gradualmente não foi uma mudança tão violenta. É mais violento para quem já estudou do que para quem vai estudar. Para nós que tivemos os nossos exames nas décimas e décimas segundas, é algo novo, mas para uma menina ou um rapaz que esteja agora a entrar para a terceira, a sexta classe, aquilo é um novo normal. Então, para quem está no novo normal, ter um exame na sexta e na 11ª não causa estranheza nenhuma. Então, eu não estou muito contra porque não sei exatamente quais são as mudanças que vão acontecer. Significa que depois de eu ter um exame na 11ª, o que exatamente vai ser a 12ª? Vai ser uma preparação para a universidade? Vai ser apenas um ano em que eu tenho de estar mais à vontade? Vai ser ainda mais pesado porque é o pré-universitário? É mais uma coisa que nós vamos ter que ouvir de quem vai fazer 11ª e 12ª neste e no próximo ano do que exatamente ficamos aqui a especular, porque quando eu entrei para a sexta classe disseram que as aulas iam passar a ser muito mais simples do que eram na sexta do ano anterior e não foi verdade. Então, eu acho que são mudanças graduais e nem tudo vai mal, então vamos esperar até percebermos exatamente o que é que será. Para mim, a maior luta neste momento, ou a maior antecipação é o que será a 12ª daqui para frente. Então, no ensino primário, em forma de resumo, são essas as mudanças que ocorreram, né? Tiraram a 7ª classe para o ensino secundário. Antes tínhamos 3 ciclos, agora passamos a ter apenas 2 ciclos. Agora, os exames no ensino primário realizam-se na 3ª classe e na 6ª classe. Agora, para o ensino secundário, com a introdução da 7ª classe, o que acontece? Antes, nós tínhamos 8ª, 9ª e 10ª, que correspondiam ao primeiro ciclo de ensino secundário. Tínhamos 11ª, 12ª como segundo ciclo de ensino secundário. Mas com essas mudanças, passaremos agora a ter 7ª, 8ª e 9ª como primeiro ciclo de ensino secundário e passaremos a ter 10ª, 11ª e 12ª como segundo ciclo de ensino secundário. Então agora já dá para entender por que eliminaram o exame na 10ª classe e implementaram o exame na 9ª classe. Por quê? Porque antes, na 10ª classe, nós estávamos a fechar o primeiro ciclo do ensino secundário. É por isso que tínhamos exames. Agora fechamos o primeiro ciclo de ensino secundário na 9ª. É por isso que passam a fazer exame na 9ª classe. Na 12ª classe não vai mudar nada, não vai alterar nada, porque a 12ª classe será a última classe do segundo ciclo, que também é o último ciclo do ensino secundário. Eu também entendo que, porque estamos agora a falar do ensino obrigatório até a 9ª classe, até pode ser legítimo que os exames passem para a 9ª classe. Porque se estamos
se estamos na nona classe e estamos a terminar um ciclo, nós sabemos que, embora no mundo ideal as pessoas pudessem até a 12ª e a universidade e a formação superior, nem todos conseguem. É importante também que na nona classe a pessoa, se é o fim do terceiro ciclo, pelo menos tenha alguma aprovação de, olha, fiz a nona classe, pelo menos estudei 3 ciclos completos, que seriam de primeira a terceira, quarta a sexta e sétima a nona. Então, tem também uma vantagem de quem, infelizmente, não consegue passar pelo ensino obrigatório. Em teoria, já só fica com um ciclo em falta, que seria o da 10ª até a 12ª, que é o pré-universitário. Então, em termos documentais, eu acho que até traz alguma vantagem para quem, infelizmente, vai só até a nona classe. Eu lembro que várias pessoas, quando eu ia à escola, tinham alguma dificuldade de terminar a 10ª classe e acabavam ficando com só 2 ciclos. Isso considerava-se que a pessoa, em algum momento, só tinha ensino primário, porque tu tinhas o teu certificado da 7ª classe e a nona classe, como ainda não tinha terminado até a 10ª, não tinha o terceiro ciclo. Então, documentalmente, é uma mais-valia para aqueles que, mais uma vez, repito, infelizmente não vão conseguir passar para aquele que não é o ensino obrigatório por causa da questão principalmente financeira, econômica e aí mais além. Agora, há uma questão que as pessoas sempre dizem, não, então se a criança só passa a ter exame na 6ª classe, significa que deve estudar de primeira a 6ª classe sem chumbar. Bem, não é bem assim. Quando um aluno sai, por exemplo, de uma classe para outra, mas que essas classes correspondam ao mesmo ciclo, não disse que esse aluno foi aprovado, disse que esse aluno progride no ensino primário. Estou a falar do ensino primário, quando sai de uma classe para outra e essa classe corresponde ao mesmo ciclo, por exemplo, se a criança já sair da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira, nós dizemos que essa criança progride, não foi aprovado, progride. Por quê? Agora nós entendemos que da primeira até a terceira classe os objetivos são os mesmos, os objetivos são divididos em ciclos. O novo Sistema Nacional de Educação compreende que se a criança não conseguir alcançar os objetivos na primeira, vai alcançar na segunda. Se não consegue na segunda, vai alcançar na terceira. É por isso que na terceira já faz teste final. E se na terceira não conseguir alcançar esses objetivos, aí a criança deve ser reprovada. Então, isso acontece onde? No ensino primário. Agora, no ensino secundário, também a ideia é a mesma, apesar de que já no ensino secundário já há mais rigorosidade. Mas também a ideia é a mesma. Quando a criança vai sair de uma classe do mesmo ciclo, não se diz que a criança foi aprovada ou reprovada, diz se transita ou não transita, porque nós estamos a falar de classes do mesmo ciclo. Por exemplo, se a criança vai ser da 7ª para a 8ª, essa criança transita para a 7ª, ainda está no mesmo ciclo. Sai da 8ª para a 9ª, também transita, mas se sai da 9ª para a 10ª, já não é transita, a criança é aprovada. Agora, é importante salientar que antes o ensino era gratuito e obrigatório de primeira a 7ª. Agora o ensino passa a ser gratuito e obrigatório de primeira até 9ª classe. Então, para dizer que de primeira até 9ª classe não se paga nenhuma taxa de matrícula. O ensino é totalmente gratuito. Segundo a Lei número 18/2018, Sistema Nacional de Educação, ou de SNE. E passaram já a se cobrar taxa de matrícula a partir da 10ª até 12ª classe. Além da questão que nós já tínhamos aqui entendido, que é a questão de ensino obrigatório até a 9ª classe, é muito bom saber que várias pessoas vão ter acesso a 2 novos anos, que seriam a 8ª e a 9ª classe, no regime gratuito e obrigatório. Porque nós percebemos que, além da formação que antes era a partir da 10ª para frente, na questão dos institutos, por exemplo, agora com a 9ª classe obrigatória e gratuita, várias pessoas vão ter acesso à educação, não vou dizer superior, mas ao ensino médio e técnico, um pouco mais cedo e numa transição que seria um pouco mais fácil na questão financeira, porque o ensino técnico e o ensino médio já não seriam gratuitos, mas já havia uma preparação de 9 anos, que seria um ensino
primário e o primeiro ciclo do ensino secundário, e isso já ajudava várias pessoas. Eu gosto muito de repisar na parte da primeira a nona serem classes que em algum momento vão facilitar com que as pessoas já consigam ter alguma empregabilidade, porque o primeiro ciclo do ensino secundário eu acredito que vai ter um pouco mais de valor do que aquilo que era a sétima classe, e muitas vezes levava as pessoas que tinham da primeira à sétima classe a empregos não tão bons. Então, com nona classe, obrigatoriedade e pelo fato de ser gratuito, era mais fácil para conseguirmos colocar algumas pessoas em talvez condições de trabalho melhores e de seguirem a educação melhor. Algumas pessoas têm dito por aí que vão eliminar a 12ª classe e tudo mais. Não será bem assim. Não vão eliminar a 12ª classe. O ensino vai até a 12ª classe. A 12ª classe será o último ciclo do ensino secundário. Agora, tem uma outra questão, né? Talvez pode já estar ultrapassado, mas algumas pessoas podem ainda estar com dúvida. No ano passado, muitas pessoas diziam que os que chumbaram na 10ª voltariam para a 9ª classe. Não é verdade. Os que chumbaram na 10ª no ano passado vão continuar na 10ª classe. E também é importante informar que, a partir de agora, a pessoa já pode concorrer a um instituto médio, estamos a falar de instituto comercial, de instituto industrial, com certificado da 9ª classe, porque estamos a dizer que o certificado da 9ª classe já tem o mesmo peso que o certificado da 10ª classe tinha antes, já que a 9ª classe agora é a última classe do primeiro ciclo do ensino secundário. Então, para dizer que com o certificado da 10ª classe, aliás, com o certificado da 9ª classe, a pessoa já pode concorrer nesses institutos. Agora, para aqueles que fizeram 10ª no ano passado e chumbaram e vão fazer essa 10ª este ano e não vão ter certificado, certamente que não terão certificado da 10ª. Como é que podem concorrer? É só eles pedirem declaração. Pode-se concorrer com declaração, podem pedir declaração da 9ª classe para irem concorrer, ou podem pedir declaração da 10ª classe para irem concorrer. Falo que podem pedir declaração da 10ª classe caso decidam estudar este ano e passarem o próximo ano para a 11ª. Mas para aquele que chumbou a 10ª classe este ano, esse ainda tem a possibilidade de ir pedir declaração da 9ª classe, mesmo que tenha feito, aliás, chumbou ano passado, né? E estava na 10ª ano passado e este ano vai repetir 10ª. Mesmo que tivesse feito 9ª classe no ano antepassado, essa pessoa ainda tem a possibilidade de pedir declaração da 9ª para concorrer nesses institutos médios. Eu continuo a dizer que eu gosto do facto de esta mudança trazer vantagens para quem tem a 9ª classe. E é importante nós percebermos que este períodos de transição em geral não são fáceis. Então, perceber que isto dá mais vantagens a quem pelo menos já tem a 9ª classe é interessante, porque, vejam, se tu ainda não tens a 10ª, mas já podes concorrer, por exemplo, ao ensino médio e ensino técnico, isso já é uma mais-valia. Eu não estou a dizer que vamos facilitar a vida para quem não tiver a 10ª classe, mas ajuda o fato de que os que estão aqui, os que perderem um ano ou não vão estar numa situação de desvantagem. Então, é muito importante e desde o momento que as pessoas entendam muito bem, porque eu ouvi alguns estudantes que não percebiam muito bem se quem perdeu a 10ª classe tem que voltar para a 9ª ou se tem que pedir declaração. Esse sistema deve ser muito bem clarificado logo no início. As pessoas devem perceber exatamente como é que isso funciona. Explicado claramente, eu acho que funciona muito bem este sistema. Honestamente, não vejo nenhum problema naquilo que o professor Amâncio está a explicar à Ativa. Eu não sei se é exatamente nestes moldes que isso vai funcionar, mas a explicação do professor Amâncio parece fácil e clara. E eu acho que em questões de desenvolvimento já houve várias fases de mudanças de currículo. Esta é mais uma mudança que, bem implementada, até pode trazer vantagens para nós. Bom, depois de conversarmos com o professor Amâncio, eu acho que nós ficamos um bocadinho mais informados. Há vários pontos que eu própria não tinha entendido e o professor Amâncio veio aqui explicar com mais clareza, mas é sempre
diferente do papel para o campo. E temos aqui conosco a Ruth. A Ruth é professora e ela vai explicar à Yativa exatamente como é que isso funciona no campo. O que significam estas mudanças? Será que os próprios professores estão informados? Será que o próprio professor entende o que vai lá fazer este ano? E o estudante que vinha numa outra dinâmica, será que vai perceber como vai estudar? Será que as pessoas agora sabem que já não é exames para décimo? Será que as pessoas entendem que isso significa novas terminologias, novos currículos? A Ruth vai explicar a Yativa, a mim e a si, e vamos fazer mais ou menos um resumo, mais uma vez, do que vai acontecer daqui em diante. Em relação às mudanças curriculares, há uma falsa impressão de que essas mudanças só ocorrem a nível de transição dos ciclos, mas essas mudanças também ocorrem na sala de aulas a partir da forma como os conteúdos passam a ser tratados. Mas também o recinto que acolhe o ensino básico é o mesmo recinto que acolhe o ensino primário. Por quê? Porque o primeiro e segundo ciclo do ensino primário, estamos a falar da primeira, segunda, terceira, que fazem parte do primeiro ciclo, quarta, quinta e sexta, que fazem parte do segundo ciclo do ensino primário, e depois vamos ter a sétima, oitava e nona classes, que são o primeiro ciclo do ensino secundário, o que é dito ensino básico. Por quê? Porque o ensino atualmente termina o ensino obrigatório é até nona classe, o que antes ocorria na sétima classe, agora é exigido até nona classe. Assim sendo, o currículo ele não vai só mudar na transição das classes, mas também ele muda na própria forma de atuação, nas metodologias. Por isso que agora nós encontramos uma educação ainda mais inclusiva nessas escolas básicas. O ensino atual, os novos currículos, visam a trazer o aluno como o centro da atenção na aula, onde as metodologias que são aplicadas na atualidade fazem com que o aluno seja ele a produzir o seu próprio conhecimento. Desta forma, os professores que já estão em exercício devem ter capacitações que lhes ajudem a trabalhar com o novo currículo e com as novas abordagens que são lá trazidas. Mas também encontramos aqui o problema de que o professor ele não é avisado ou não tem essa informação de que as mudanças curriculares virão e de que forma devem ser aplicadas essas mudanças curriculares. Eu gosto da forma como a professora Ruth explica a questão da fluidez da educação. É uma coisa que talvez também nunca tivéssemos parado para pensar. Se a escola básica passa para aquilo que era antigamente a escola primária, a escola básica, falamos também das classes oitava e nona, isso significa que há alguma relação entre o conteúdo que se estudava até a sétima e depois uma transição um pouco mais clara e natural da sétima para a oitava e a oitava para a nona. Isso significa que em algum momento não se sente... Eu não sei se alguém sentia algum tipo de violência nessa transição de escola primária para a secundária, mas se da sétima para a oitava nós passamos na mesma escola, no mesmo ambiente e muitas vezes com os mesmos professores, é mais fácil fazer essa transição. É como se da primeira à nona classe nós estivéssemos numa grande escola primária e eu gosto da naturalidade com que se espera que o ensino básico tenha espaço. Agora, a professora Ruth também fala na questão de que o professor pode muitas vezes não estar informado disso. Isso é complicado. Eu lembro-me que quando nós éramos mais novos, os nossos professores tiveram que se desenvencilhar. Eles tiveram... De repente, o professor que era só de português já tinha que dar educação musical e empreendedorismo. E é um pouco complicado quando esta mudança não é informada antecipadamente. Quais são as mudanças, quais são as formações, como é que o próprio professor vai se adaptar a ser agora professor de escola básica e não só de escola primária. Eu vou continuar a escutar a professora Ruth, mas
só daquilo que é a introdução da informação que ela dá, já dá para perceber que é muito complicado esticar cada vez mais aquilo que é o rol dos conhecimentos do professor. Agora, como desafio para mim como professora e também para os outros, encontramos primeiro o problema das infraestruturas. Encontramos as salas superlotadas, tendo em conta agora que devemos trabalhar com a inclusão e também devemos trabalhar de forma individualizada, num contexto em que turmas normais aqui em Moçambique são de 60 alunos, por aí, 50 a 60, nós vamos encontrar outras escolas que têm mais de 80 alunos e aí torna difícil o professor trabalhar. Por quê? Porque a missão do professor é garantir que o ensino seja de qualidade, mas quando já estamos para gerir o tempo, ali o ensino já não passa a ser de qualidade, porque o professor deve tentar gerir os 40 ou 45 minutos para poder ceder a sala para as outras turmas. E assim também existe o fator de nós termos os problemas de alunos com necessidades educativas que também estão inclusos. Agora que nós falamos da educação inclusiva, onde o professor deve dar alguma atenção para estes alunos que têm necessidades educativas, mas em algum momento há dificuldade por causa das próprias infraestruturas em que nós trabalhamos. Desta forma, estamos a falar das salas sombra, por exemplo. É muito difícil trabalhar-se nas salas sombra, por quê? Porque não há um ambiente para um ensino de qualidade, porque vamos encontrar várias turmas em algum momento que estão a dividir a mesma sombra. Então, a garantia de que este aluno vai ter a mesma assimilação de um aluno que esteja numa escola diferente, a probabilidade disso acontecer é muito menor. Eu percebo aquilo que é a preocupação da professora Ruth. Por exemplo, nós sabemos que Maputo, cidade principalmente, é o local do país onde provavelmente as condições de educação sejam as melhores. Portanto, na questão das salas sombra, na questão do estudante estar a estudar debaixo de uma árvore em más condições, isso deve ser levado numa perspectiva geral, porque se mesmo na província de Maputo já estamos na questão das salas sombras e com turmas muito, muito grandes, eu não quero imaginar qual vai ser a situação das escolas básicas a nível das províncias que têm talvez condições menos ideais. Por exemplo, as províncias de Gaza, províncias de Cabo Delgado, onde estamos agora a passar por situações complicadas da questão do terrorismo e dos deslocados. Como é que estas pessoas vão trabalhar na questão da escola básica? Como é que províncias que não têm condições, a própria cidade, a província de Maputo, vai conseguir adaptar escolas que já tinham dificuldades até a 7ª classe para estudantes até a 9ª classe? É um desafio muito grande para o governo e principalmente para a gestão escolar e do próprio professor. É importante também citar aqui que este currículo é inovador e é um currículo que aproxima mais o aluno do professor e vice-versa, onde a partir das aulas experimentais o aluno tem a chance de ver como é que são realizados, como é que ocorrem os fenômenos da natureza e não só a partir das experiências que são feitas na sala de aulas. E as metodologias que são previstas neste novo currículo são também eficazes para a própria prática docente, porque há conteúdos que em algum momento pareciam difíceis de lecionar, mas a partir das metodologias que são aplicadas agora é possível notar que os conteúdos não têm assim algo do outro mundo para se transmitir, mas a forma como existiam antes os mesmos conteúdos é que dificultava a forma de transmissão dos mesmos. Então, se de fato houver esta formação contínua dos professores
de acordo com as novas metodologias, de certeza que o ensino vai melhorar e pode sim haver uma qualidade esperada do ensino, não só para um certo contexto de escolas, mas para todas as escolas. Eu gosto de dizer o seguinte: as turmas piloto vão nos mostrar exatamente quais são as vantagens e as desvantagens deste novo currículo. Isto porque já temos esta situação, por exemplo, como falava a professora, da própria infraestrutura. Se houver a possibilidade de melhorarmos a infraestrutura, de melhorarmos o currículo, de formarmos melhor os nossos professores e docentes, este novo modelo de trabalho tem tudo para dar certo. Porque, conforme a professora Ruth explica, se nós tivermos, por exemplo, aulas experimentais, se nós tivermos melhor infraestrutura em professores formados, eu acho que o estudante só tem a ganhar com isso. Mas isso é o que já estávamos a falar. As turmas piloto, estas que vão ser as primeiras nestes modelos, é que vão nos mostrar exatamente onde vai falhar. Será que já estamos prontos para ter melhores infraestruturas? Será que estamos preparados como professores e estudantes para dar e receber aulas neste modelo mais de onde vai ter aquilo que se chama hands-on? Então, a turma de 2026 vai ser decisiva naquilo que é entender o processo de mudança de modelo de educação. Até agora tivemos dois professores, o professor Amâncio e a professora Ruth, que explicaram isso na perspectiva do educador, na perspectiva do gestor escolar, e como foi para eles receber essa informação. O professor Amâncio e a professora Ruth estão muito bem claros naquilo que é a questão de como é que isto vai funcionar, e aqui mais para frente a professora Ruth explicou alguns desafios que são aqueles que vão ser encontrados ao longo do processo de educação neste ano, que seria a formação do próprio professor, a infraestrutura escolar e mesmo aquilo que seriam as formas de educar. Mas há dois lados para esta moeda. Temos o educador, o professor, mas também temos um aluno, e é aquele que em algum momento pode ser o mais ou beneficiado ou prejudicado por este novo modelo de educação. Temos aqui conosco dois estudantes, é o Juni, que estava na 6ª classe e passou para a 7ª, e disse que recebeu uma informação que não estava à espera. Ele já estava na escola secundária. Acho que vamos ouvir o que ele tem a dizer e depois vamos ter uma pequena conversa sobre isso. Eu fiquei a saber dessa mudança de currículo através do Ministério da Educação, que foi para a escola onde eu estudava e fez esse comunicado para todos. A minha preocupação começa aqui, porque o Juni diz que a única informação que ele teve em algum momento foi do próprio Ministério da Educação, que deslocou-se à escola, explicou que os estudantes que passassem para a 7ª classe iam passar da 6ª para a 7ª e saíam do ensino primário para o secundário. Ele explica aqui que ele não sentiu uma diferença muito grande, porque aquilo era um processo normal. Se o Ministério diz isso, provavelmente já pensou nisso. É aquilo que eu já vinha dizendo, talvez quem sofra mais é quem tenha estudado de uma forma diferente e tenha um choque um bocadinho mais complicado sobre os porquês do que isso está a acontecer. Mas é sempre importante dizer, se o Juni só teve uma única informação, quais são as perguntas que ainda não foram respondidas? O que é que ele, de facto, ainda não sabe? Será que o Juni tem a mesma informação que a professora Ruth teve? Será que o Juni tem a mesma informação que o professor Amâncio teve? Será que se eu me sentar numa conversa de 5 minutos, o Juni vai explicar-me os porquês de estar agora na escola secundária, a não ser falar comigo a questão da mudança do uniforme? Será que ele sabe qual é a diferença de educação básica e de educação primária? Será que o Juni percebe o que é educação obrigatória? Será que ele sabe o que significa já não ter exame na 10ª? São essas questões que eu coloco muito, porque muitas vezes o gestor escolar já foi formado, já foi informado, mas o estudante, embora não tenha papel muito decisivo, devia estar igualmente informado para perceber o que isso significa nos dias que vêm para aquilo que é o modelo da sua própria educação. Na altura estava na 6ª classe e o Ministério disse-nos que
próximo ano não seria o que era previsto por nós. Não íamos estar mais na primária, íamos estar na secundária. Essa mudança me afetou porque eu pensei que ia fazer exame na 10ª. Então, isso me afetou muito. Eu estava preocupada com isso, estava mais preocupada com o exame da 10ª, mas não da 9ª. Não fui informada a tempo. Até então, eu não ia de fazer 12ª, irei terminar na 11ª. Por exemplo, a questão da mãe que diz que não vai fazer 12ª, irá terminar na 11ª. Nós já aqui ouvimos com o professor Amâncio que não é bem assim. Então, eu estou um pouco preocupada com aquilo que é o nível de informação que os estudantes têm sobre a própria mudança no sistema e no modelo de educação. Não são só o Juni e a mãe que não têm esta informação. Eu já estive em contato com outros estudantes. Aqui há pedaços de informação, mas eu não sei se ao longo deste ano, claramente, que vamos ter cada vez mais detalhes, mas eu estou um pouco preocupada com aquilo que é a quantidade e a qualidade de informação que está a ser dada aos nossos estudantes. Eu penso como parte crucial deste sistema de educação e deste modelo de educação, não é justo que a criança só saiba que vai passar para a escola secundária ou que vai passar a ter exames na 11ª, na 12ª ou na 9ª e não na 10ª. E não tenhamos aqui um processo de construção de informação sobre o que isso significa. Eu espero, honestamente, que não só os estudantes, como pais encarregados de educação, tenham uma informação muito clara sobre o que vai acontecer nos próximos anos, o que isso significa e os porquês dessa mudança no sistema de educação. Então, pessoal, foi isso. Tivemos aqui algumas vozes, tivemos explicação e também aquilo que seria um pouco da divisão da informação com os professores e com os estudantes. Ficamos a saber que nem todos os estudantes estão completamente informados. Esperamos que ao longo do ano a informação seja partilhada um pouco mais claramente e ficamos também a perceber quais são os desafios que alguns professores vão ter ao longo deste ano. Eu e tu estaremos aqui com a EATIVA ao longo do ano, vamos perceber exatamente o que é que vai acontecer, quais são as mudanças, os benefícios e os desafios do novo modelo de educação. Como eu disse antes, eu sou Berta Medina, vamos estar juntos até o fim. Até lá!